Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, onde nós deixamos e estamos estudando. No capítulo 8, Romanos capítulo 8, e vamos ler do verso 31 ao verso 39. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Também os irmãos quiserem acompanhar lendo, vamos ler esse trecho aqui, Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Pai, nós te louvamos, somos gratos, Senhor, mesmo de todo o nosso coração, porque somos homens e mulheres privilegiados nessa manhã, de poder chegar à tua casa, casa mesmo dedicada à adoração, dedicada mesmo a louvar o Senhor, e também, nesse momento, Pai, para a nossa instrução, para a nossa edificação. Estamos diante da tua palavra e diante de coisas grandiosas, maravilhosas de contemplar. Somos insuficientes, somos pequenos demais, Pai, e precisamos da tua ajuda, dependendo mesmo totalmente do Espírito Santo, e que Ele seja o nosso professor nessa manhã, que Ele possa dirigir cada professor dessa escola bíblica dominical, em cada classe, e que a tua palavra venha mesmo ao encontro das nossas necessidades, edificando vidas, nossas vidas, e também, Pai, salvando. Sabemos que a tua palavra não voltará vazia, mas o Senhor fará conforme te apraz. Entregamos a escola bíblica dominical, cada amado irmão que chegou aqui, em tuas bondosas mãos. Aceita a nossa gratidão sincera. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, vamos relembrar, pegar o fio da meada desse tempo ausente. Irmãos, chegamos numa parte tão importante aqui, que o apóstolo Paulo, no verso 31, onde nós iniciamos alguns estudos atrás, Paulo começa com uma pergunta. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? E Paulo está se referindo a que coisas? A tudo aquilo que ele tem tratado desde o capítulo 8, do início, né? Ele tem tratado
o que nós temos chamado aqui de um bem maior, um dom sagrado, um dom supremo. Paulo tem tratado da tão grande, mas tão grande, não é? Que eu tenho dito, esse bem maior, a salvação em Cristo Jesus. Esse bem maior que atingiu, não é, a humanidade. Deus preparou essa tão grande salvação na eternidade. E por haver, sim, uma necessidade a toda criatura. E Paulo vem mostrando isso no livro de Romanos, que todos, sem exceção, tanto gregos como judeus, todos estão debaixo, né? Debaixo mesmo da condenação. O pecado atingiu a todos. No capítulo 5, a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, 5:12, né, de Romanos. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram sem exceção. Não há justo nenhum sequer diante de Deus. Então, o homem, a mulher que nasce nesse mundo, já nascemos, né? Eu digo assim, em desgraça, debaixo mesmo da ira de Deus, sujeitos já à condenação eterna. Então, uma triste situação, uma triste condição. Mas Deus, a Bíblia diz, né? Mas Deus preparou na eternidade, que nós chamamos um bem maior, a tão grande salvação. E Paulo vem mostrando isso, chega no capítulo 8, no verso 1, ele diz: agora, né, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Deus declara, Deus mesmo afirma que não há mais condenação. São, né, as boas novas que Deus trouxe à humanidade. Uma notícia boa, né, no meio de notícias ruins, essa hoje aqui nessa manhã. Agora, pois já, não há mais condenação. Para quem? Para todos, não, né? Para os que estão, diz a palavra de Deus, em Cristo Jesus. E eu tenho dito aqui nessa igreja que esse mundo só há duas qualidades de pessoas. Está dividido, os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. A Bíblia fala, né? Sem Cristo, irmãos, a Bíblia fala que o homem está sem esperança, está sem comunidade, não é povo de Deus, sem promessa nenhuma, e sem Deus nesse mundo. Andar sem Deus nesse mundo é uma triste situação. E muitos estão, né? Mas a notícia boa, alegre, é que em Cristo nós temos a tão grande salvação, esse bem maior que Paulo está tratando. Essa tão grande salvação que nos livra, primeiramente, da penalidade do pecado, da condenação eterna. E isso já foi feito na pessoa de Cristo Jesus. Esse bem maior, a tão grande salvação, que nos livra, né? E vai nos livrar da presença do pecado. O Paulo aqui, no verso 30, é o que ele está tratando, ele diz, né, olha, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também ele justificou. Ou seja, nos livrou já, nos livra da penalidade do pecado, da condenação. Ou seja, Deus justifica o ímpio, o pecador, o iníquo, o faz justo diante de Deus, porque nós precisamos da justiça de Deus para ter acesso realmente à sua presença, né? Nós não temos justiça própria, então Deus em Cristo, Ele foi satisfeito a sua justiça pela obra
redentora de Jesus Cristo na cruz. Então, ele justifica ao ímpio, ao miserável pecador. Então, ele nos faz justo. Então, essa justiça de Deus é imputada em nós, né? E por isso, irmão, nos livra da penalidade do pecado, da condenação eterna. Mas ele continua: a esses, especificamente esses, né, a quem ele justificou, ele diz, ele também glorificou. Ou seja, esse bem maior, ele vai nos livrar da presença do pecado. E Paulo está falando aqui, é num futuro, é num porvir, porque nós sabemos, né, estudamos alguns estudos atrás, que o nosso corpo, esse corpo que nós estamos aqui, né, vivendo, esse tabernáculo, ele ainda não foi remido. E é necessário que esse corpo seja mesmo remido. Já foi a alma, o espírito, né? Jesus fala, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, é contaminada, e ainda está contaminada pelo pecado. A prova é que nós vamos enfrentar a morte, né? As doenças, aquilo que está acontecendo, é simplesmente culpa, né, do pecado, que continua agindo. O pecado está ainda nesse corpo e precisa ser remido, né, glorificado, que nós tratamos. Então, no verso 23, diz aqui, olha, e nós, aliás, e não somente ela, Paulo está falando da criação que foi sujeita, né, sujeita mesmo à corrupção, ao pecado, mas também nós, que temos, né, isso é importante, nós que temos, veja, as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o estado que nós vivemos, né, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, já estamos, né, justificados diante de Deus, mas precisamos ainda dessa redenção do nosso corpo, que vai nos libertar da presença do pecado. Por isso o corpo geme, né, angústia, dores, querendo mesmo se livrar. Isso vai acontecer, irmãos, com a nossa glorificação. E é o que está por vir. A Bíblia chama a bendita esperança do crente, do salvo. Nós somos dos que têm esperança, né? Vivemos pela esperança, aguardando com paciência esse dia. Então, se você está sofrendo, né, faz parte, né? Se você está angustiado, se você está com dores, faz parte. Mas nós acabamos de ler, né, que não é fora essas coisas, não. É em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores, porque eu vivo a cada dia essa viva esperança, que eu sei que vai chegar aquele precioso dia em que eu vou estar livre, não haverá mais pranto, mais lágrimas, mais dor, as coisas velhas se fizeram passado, né? E eis que tudo se fez novo. E isso vai acontecer com a volta de Cristo. Está intimamente ligada a nossa glorificação com a volta, com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa glorificação faz parte desse bem maior, não é? Da tão grande salvação. Então, já nos livrou da penalidade do pecado no passado, vai nos livrar da presença do pecado no futuro, no porvir, mas agora nós estamos no presente, né? Então, no presente, na nossa peregrinação, nós temos a garantia
a segurança, a certeza. Então Paulo indaga com essas perguntas, mas com resposta, né? Então hoje pela manhã, irmãos, o propósito nosso aqui e da palavra de Deus é te animar, é nos animar, porque nós temos esperança, né? Nós não somos daqueles que depositam suas esperanças naquilo que tem, naquilo que possui. Jesus fala, né? A riqueza de um homem, né? O bem-estar de um homem não consiste naquilo que ele tem, que ele possui. Porque muitas vezes os homens, esse bem-estar que eles procuram, muitas vezes nós, a carne, né? É ter uma saúde perfeita, é ter, né, uma família perfeita, é ter um negócio bem financeiramente. Então, para o mundo são essas coisas. E a Bíblia fala que é os gentios que procuram essas coisas, mas nós não. Nós já temos algo que é maior, que é melhor, que é essa realmente tão grande salvação, que é segurança, viu? É certeza. Não deixa ninguém tirar essa convicção tua, nem minha. Sabe, esses dias eu tive tempo, né, de meditar, de pensar, de analisar. É muito bom, irmãos. Então, o que ficou muito assim forte em mim, que ser filho de Deus é bom demais, sabe? Independente das circunstâncias, das situações, eu tenho a garantia, eu tenho a certeza, eu tenho a segurança. Então Paulo aqui, ele diz, né, que diremos, pois, à vista dessas coisas? E dá várias respostas a essas indagações. E a primeira, nós vimos, né, diz assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um desafio, né? Mas também é uma certeza. E sabe, irmãos, eu estava lendo em outra versão, é interessante o verbo é o verbo ser, né, ou estar. Então, na outra versão diz assim, se Deus está por nós, né? Se Deus, escute, está por nós, quem está contra nós? Muda, não é? Se Deus está por nós, quem é que está contra nós? É justamente o que o Paulo quer dizer aqui, que há inimigos, viu? Que são inimigos de Deus, que está contra os filhos de Deus. Não é que não tem, não, muito pelo contrário. Existe. E eles estão, não é, contra os filhos de Deus. Mas diz aqui que se Deus está por nós, e Ele está, irmãos, não é? A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? E somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Tudo isso, e o Espírito Santo habita em nós, ou seja, Deus está presente. Nós lemos aqui em Romanos, né? Olha, no capítulo 8, bem pertinho aqui, no verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas nós temos, ou seja, então Deus está conosco, Deus está em nós. Então, Paulo diz, quem está contra nós? E eu listei, né, 3 inimigos que está contra ti, que está contra mim, que primeiramente eles são inimigos de Deus, né? Se são inimigos de Deus, são inimigos dos filhos de Deus. E é bom nós sabermos, né? Eu falei vários domingos desses 3, só para mencionar. A Bíblia nos mostra, nós encontramos nas Escrituras esses inimigos, que muitas vezes são negligenciados.
não é? Muitos crentes não atentam e são tragados, são poderosos, eu diria poderosíssimos, estão em constante batalha, né, contra ti. Há os exteriores, externos, que identificamos como diabo, Satanás, inimigo de Deus, e nossos inimigos. E o mundo, né? Esse mundo tenebroso, o mundo mesmo que nós aprendemos que está no colo do maligno. A ele foi sujeito. O homem, Adão, entregou toda a autoridade ao diabo. Então esse mundo passou a ser dominado pelo inimigo das nossas almas. Externos, poderosíssimos, né? E você tem que enfrentar a cada dia. E um que nós chamamos o inimigo íntimo, interno, o inimigo meu, o próprio Herbert, nessa carne aqui, que escute, ainda não está pronta, viu? Não foi remida. E há uma guerra, né? Uma batalha espiritual. E eu coloquei que nós não estamos, né, num campo de diversão, num jardim, tudo bem, tudo tranquilo. Não esqueça que tu estás, eu estou enfrentando inimigos poderosos, uma guerra, uma batalha espiritual, travada até, a Bíblia diz, nas regiões celestes. Então, atento, Paulo está querendo nos chamar a atenção. E nós vimos isso, né, aqui no verso 31. E aí passamos para o 32. Segunda pergunta, Paulo diz, né? Aquele que não poupou a seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a segunda pergunta com uma resposta aqui implícita, né? Ele já fez tudo isso, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe, irmãos, e eu mostrei no último estudo, que continua isso com a tua mente, né, na tua mente. A certeza, a garantia, né, da tão grande salvação. A segurança da tão grande salvação. Por quê? Paulo está dizendo aqui, aquele, ou seja, Deus, que não poupou o seu próprio Filho Jesus, antes, por todos nós, ele o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, esse bem maior, né, essa garantia, essa certeza da tão grande salvação, é que eu coloquei para os irmãos, saindo da desgraça para a graça de Deus e da graça para a glória. Está implícito aqui. Ou seja, da desgraça para a graça e da graça realmente para a glória. É uma satisfação grandiosa que nós temos, irmãos, nessa manhã. Por quê? Nós estávamos sob sentença, não é? Havia uma sentença a cada um de nós. Estávamos sentenciados à morte, à condenação, à perdição. Não é ser repetitivo, mas o homem natural, né, o homem caído, ele já está sentenciado. A Bíblia diz que permanece, isso, sabe, eu fico até, mexe muito, é algo terrível até de falar, mas a pessoa que está sem Cristo, condenado, sob sentença, diz, permanece sobre ele, sobre este, a ira de Deus,
permanece sobre uma pessoa que está nessa condição, sentenciado, né, ao salário do pecado, que realmente é a morte. Mas aqui, irmãos, nós estamos vendo um sacrifício. O sacrifício que Deus fez na pessoa do seu Filho. Diz aqui, olha, aquele que não poupou o seu próprio Filho. Deus viu, né? Vamos colocar de uma maneira bem simples. Deus viu a nossa condição, a nossa desgraça, a sentença de morte. E nos deu a graça, né? A graça de Deus se manifestou. A Bíblia diz que salvadora, justificadora. E essa graça, Deus diz aqui, olha, entregando, não poupando o seu próprio Filho. Essa palavra não poupar é muito interessante, sabe? Porque significa não preservou, né? Não economizou, não conservou, não guardou, não reteve Jesus Cristo, mas diz que entregou. E sabe, irmãos, Filipenses capítulo 2, verso 5 diz, né? Lembram? Filipenses 2, 5. Vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Que antes ele se esvaziou, não julgou com usurpação ser igual a Deus, se tornou servo, né? Desceu, se humilhou, foi levado à morte, morte de cruz. Então, não foi poupado. Deus não poupou o seu Filho, antes realmente o entregou, né? Romanos 5, no capítulo 5, no verso 6, diz assim, olha, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Diz mais, dificilmente alguém morreria por um justo. Mas, aliás, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não poupou Jesus, né? Ele entregou o Senhor. Esse sacrifício, e aí Paulo diz aqui, olha, não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou. Ou seja, ele se tornou o nosso substituto, ele tomou o meu lugar, ele tomou o teu lugar, e assim, irmãos, nos deu e nos dá essa tão grande salvação, né? Então Paulo diz, olha, aquele que não poupou seu próprio Filho, né? O sacrifício de Jesus, ele entregou Jesus e nos deu essa tão grande salvação. Então, saímos da desgraça para a graça. Aí ele continua, né? Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a glória, né? A certeza, a segurança, mesmo a convicção, Deus vai nos dar, diz aqui a palavra dele, todas as coisas de forma graciosa. E nós aprendemos aqui que não foi de graça, né? Mas acabamos de ver que custou um alto preço Deus nos conceder a sua graça. O preço foi pago, né? Tudo mesmo que envolve realmente o sacrifício de Jesus Cristo. Então diz aqui, ele nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E aí eu coloquei assim, a satisfação que nós temos agora, né? Em Cristo Jesus. E a ideia aqui, irmãos,
do maior, do melhor para o menor. Se Deus já nos deu o maior, o melhor, porventura, Ele não vai nos dar em Cristo as demais coisas? Eu lembro que o pastor Fred citava o grande Moody, D.L. Moody, em suas mensagens, nessa passagem aqui, ele deu uma ilustração. Ele diz assim, olha, se a maior firma, empresa de joias no mundo, a Gaster, por exemplo, chegasse com você, enviasse um convite, chegar lá à loja e diz, olha, aqui nós temos o maior diamante do mundo, o mais caro, o mais perfeito, aqui vale bilhões, nós queremos te dar de presente. Mas a pessoa ia estranhar, para mim, me dar de presente? Sim, nós queremos dar para você. Aí ele dizia, porventura, se eu receber isso, eu não teria vergonha, de pedir o papel para embrulhar, o papel de embrulho? Então, ele diz, se Deus já nos deu o maior, o melhor, porventura, Ele não nos vai, Ele vai nos dar as demais coisas graciosamente. Irmãos, é isso que Ele faz. Então, a nossa vida agora é uma vida debaixo da graça de Deus e caminhando para a glória que Deus mesmo preparou. E Deus vai mesmo concluir essa obra tão especial nas nossas vidas. Mas no momento, nós saímos da desgraça para a graça e caminhamos para a glória. E vivemos debaixo da graça de Deus. E aí, irmãos, eu coloquei assim, olha, Deus nos dá tudo, escute, Deus me dá tudo o que eu necessito. Deus vai nos dar tudo que nós necessitamos, na medida certa. Ele vai temperando. Nós é que queremos, mas Deus nos dá somente o que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos as nossas vontades, os nossos desejos, mas Deus não. Ele dá somente aquilo que nós precisamos. E, não importa a situação, não importa o momento em que você e eu estamos vivendo, não importa não, Deus está no controle, trabalhando em nossas vidas, ou seja, Ele já nos deu o melhor, Ele já nos deu o maior, que é a salvação, ou seja, a vida eterna. E é bom a gente, nessa manhã, exercitar um pouquinho esses benefícios realmente da vida eterna. A vida eterna, irmãos, que aquele jovem estava procurando. Lembra do jovem rico? Ele tinha tudo à vista da sociedade, Era rico, tinha saúde, tinha bens, mas uma coisa ele não tinha, que era a vida eterna. E ele foi a quem realmente poderia dar, e só quem pode dar a vida eterna, Jesus Cristo. Naquele encontro, nós sabemos o resultado. O Senhor ofereceu a vida eterna. E a Bíblia diz que o jovem saiu, triste, com as palavras do Senhor Jesus. Porque ele disse, olha, entrega tudo que tu tens, que era o problema dele, O problema dele, o ídolo dele, eram seus negócios, sua riqueza, as suas propriedades. Jesus diz, vai, entrega, dá, vende, e vem, e terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele saiu triste com essas palavras. Então, irmãos, não olha para o mundo, muitas vezes estão correndo atrás dessas coisas, mas nós já temos
Já temos, viu? O melhor, o maior, que é a vida eterna. É uma vida que não acaba, né? Vida eterna é quantidade de vida. E ela começa agora, viu? No momento da sua salvação, do teu encontro com o Senhor Jesus, no momento mesmo da sua regeneração, do teu novo nascimento, inicia a vida eterna. Ele vos deu o quê? Vida, né? Efésios 2:10, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, muita gente está procurando, né, a felicidade em coisas temporais, materiais, não vai encontrar. Mas nós não, né? Nós já temos essa vida nova, que não acaba, ela começa agora, não acaba com a morte, muito pelo contrário, a morte já nos leva, né, para essa eternidade mesmo com Deus. E, irmãos, não é só quantidade, mas também é qualidade de vida, viu? Não é só a eternidade, a quantidade, mas é uma vida de qualidade. Mas é uma qualidade, principalmente, irmãos, espiritual. E eu queria mesmo enfatizar, né, que é um contraste com o que o mundo pensa, com o que o mundo age, com o que nós temos. Então, muitos de nós estamos preocupados, né, eu mencionei, com essa qualidade de vida, né? Todo mundo, eu quero trabalhar, eu quero ganhar, eu quero me aposentar, eu quero viver para ter uma qualidade de vida, né? O dinheiro vai me trazer essa qualidade de vida. Eu estou batalhando para ter uma família perfeita que vai me dar qualidade, né? Eu estou batalhando para encontrar a felicidade no meu bem-estar, na minha saúde. Se eu tiver saúde, eu vou estar bem. Então, que qualidade de vida é essa? É essa que o mundo procura, mas não é isso que a vida eterna dá, não é? A vida eterna dá uma qualidade de vida espiritual, ou seja, a verdadeira felicidade. Jesus fala, né? Olha, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:27. Não. Sabe, irmãos, um homem que experimentou, um homem de Deus, até bênçãos materiais na sua vida. Lembra de Salomão? A Bíblia diz que não havia, né, nesse mundo um homem que mais prosperou, que mais teve bens, propriedades do que Salomão. Mas no final da sua vida, Salomão viu que tudo isso era insignificante, não tinha realmente valor nenhum. Quer ver? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Salomão está dizendo aqui, né? Eclesiastes, capítulo 5, e no versículo 10. Eclesiastes, capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Pastor Fred disse que ouviu uma entrevista na época, né, do Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo na época, e o repórter perguntou para ele, quando é que ele estaria satisfeito, né? Qualidade de vida. Disse, só quando eu tiver mais um pouquinho.
Então o homem, na verdade, ele nunca está satisfeito. Ele quer mais, né? Então Salomão diz aqui, olha, nunca se farta da renda. E isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem, né? Quanto mais gente vai vir, né? É natural. As maiores big empresas têm milhões e milhões de funcionários, né? Diz aqui: que mais proveito, pois, tem os seus donos do que o ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O cara é rico, milionário, mas não dorme, cheio de problema, né? Essa é qualidade de vida? É isso que muitos crentes estão buscando? Sabe, irmão, eu já tive numa posição até razoável, né? Mas era muito problema, sabe? Não estou reclamando de nada não, só constatando. Muita dificuldade, né? Não estou também dizendo que a pessoa não deva, muito pelo contrário, o Brasil precisa, né, de produtores, de alguém que produza, que gere emprego, que gere renda, mas o que está dizendo aqui é que, né, o rico, na sua fartura, não o deixa dormir. Muita gente quer ficar rico para ter qualidade de vida, vai ter muito problema. Né? Então diz Salomão aqui, né? Olha, no final de tudo, esse homem sábio que experimentou, né, riqueza, usufruiu das coisas materiais, ele viu que tudo é vaidade, tudo é insignificante, tudo é passageiro, acaba, termina, né? E abra sua Bíblia no verso 12, aliás, no capítulo 12, e o versículo 9, que ele conclui assim: sabe, eu acho que eu estava lendo ontem à noite, vale a pena ler o capítulo todo. Eclesiastes 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora, né? Lembra de Deus. Estava falando na mesa do Senhor, na ceia, que muitos crentes não lembram de Deus, né? Não querem saber de Deus, estão atrás dessas coisas, da qualidade de vida, na saúde, no dinheiro, na família. E muitos estão até, se a minha família está destroçada porque não vem buscar a Deus, não quer se humilhar na presença de Deus, se humilha. Quer a tua família feliz? Traz para a casa de Deus. Traz teus filhos para a casa de Deus. Mas estão trocando, estão substituindo pelas coisas do mundo, né? Acha que vai encontrar felicidade? É bom tirar umas férias, né? Nós precisamos muitas vezes, mas férias constantes, férias da igreja. Eu estava falando na ceia, está vazia a nossa mesa, era para estar lotado isso aqui dos crentes que vêm aqui. Dizer: Senhor, muito obrigado, né? Muito obrigado. Mas diz aqui: lembra-te do teu Criador. É agora, irmãos, nesse momento, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Vai chegar. Eu já encontrei homens idosos assim, até precisam ter mais prazer em nada, né? Então é agora. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, os dentes, né? Por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantarás a voz
das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Veja, de tudo o que tem se ouvido, né? A busca da qualidade de vida, irmão, está aqui. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Antes de tudo, né? Você e eu devemos temer a Deus e obedecer realmente a sua palavra, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Boas para galardão, né? E as más para condenação. Então, irmãos, essa qualidade de vida espiritual é o que nós temos já. Não importa a condição, não importa a situação. Então, Salomão viu que tudo era insignificante, era passageiro. Por outro lado, irmãos, esse homem que escreveu Romanos, né, o apóstolo Paulo, ele experimentou. E olha o que ele diz aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Né? Ele diz assim, olha, verso 8. Em tudo somos atribulados. Olha só. Em tudo. Porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós o quê? A vida, né? Falando dessa vida eterna. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará, veja, com Jesus, e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, né, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova
de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja, irmãos, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, né, as temporais, as materiais, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, essas são realmente eternas, né? Então, esse era o Paulo, que hoje, pela manhã, ele diz assim, né, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, irmãos, né, ele não poupou. O sacrifício de Jesus é a nossa segurança, é a nossa certeza, é a nossa vida eterna. Ou seja, nos tirou da desgraça, nos deu essa graça, esse dom maior, e vai nos levar à glória, né? Para sempre, essa vida eterna, para sempre com o Senhor. E eu termino dizendo, né, como o salmista diz, Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Que Deus nos anime, né, irmãos, nessa manhã. Então, Paulo aqui, ele vai fazer mais perguntas e nós vamos ver na sequência, no próximo estudo. Mas olhe, hoje pela manhã, né, fica com essa certeza, fica com essa garantia, essa segurança. Ter a satisfação de hoje ter a vida eterna em Cristo Jesus. Sair daquele estado de desgraça, né, de condenação, para viver em estado de graça, né, a verdadeira graça, e compartilhar, irmãos, a vida eterna, a glória que há de vir em Cristo Jesus. Amém? Pai, muito obrigado. Ó Senhor, o Senhor mesmo nos contemplou a miséria que estávamos, desgarrados, condenados, em desgraça mesmo, indo à perdição eterna. Mas o Senhor não poupou o teu próprio Filho, antes o entregou, e Ele mesmo realizou esse sacrifício perfeito, santo, agradável a Ti, e nos deu a salvação, esse bem maior, esse dom maior, esse presente maior. E porventura não nos dará também todas as coisas? Nós já temos, Pai, uma qualidade de vida, mas de vida eterna, de vida espiritual. Contemplando todas essas coisas, nos ajuda realmente a viver de uma forma que Te agrade, Pai. Não buscando coisas que são temporais, mas as que são espirituais, que são eternas. E o Senhor vai temperar, vai nos dar, segundo a proporção da nossa necessidade, cada um, seja no meio de todas essas coisas. Senhor, nós já temos essa segurança, certeza, garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado por esse momento. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.